Se o Trump entrar numa de que não vai ajudar Israel, porque ele quer agradar o movimento MAGA, que são os apoiadores, pode ter certeza, vai aparecer um escândalozinho dele aí mesmo. Pode ter certeza. E não deve ter poucos, né? Pô, já, ó, quando o cara tava pra pegar aí 1000 anos de cadeia, né? O cara tá com 90 processos na cabeça, o Trump, pô. Pois é. Tava uma situação complicada. Então, o Trump tá numa sinuquinha chatíssima pra caramba. Você pode ver que ele tá abatido, cara. Ele tava falando, não vou entrar nessa guerra não. No outro dia ele tava no avião, os caras falando, e aí, você vai conversar com os iranianos, fazer um acordo? Ele, eu não tô muito à vontade de fazer, não. Falou meio quase chorando, né? Aí agora ele falou, não, se eles quiserem conversar, eles vêm aqui na Casa Branca, eu recebo os iranianos, né? Vamos ver se nessas 2 semanas aí que ele falou, se acontece alguma coisa. Quem leu o livro A Arte da Negociação do Trump, sabe que o estilo de negociação dele é esse. Ele amassa o cano do cara até o final, deixa o cara na parede, e na hora que ele fala, ó, eu tinha tudo pra te arrebentar, mas não vou te arrebentar, vamos fazer um acordo? Aí ele faz o acordo, entendeu? Ele fez isso com o Kim Jong-un, da Coreia do Norte na época. Era assim que ele trabalhava no mercado imobiliário. No livro dele ele mostra como ele saiu de várias furadas fazendo esse estilo de negociação. O livro acho que é de 1985, acho. É um livro antigão, mas esse é o estilo de negociação dele. Estilo de negociação que a gente deve lembrar que ele aprendeu um pouco com Roy Cohn. Roy Cohn era um advogado cheio de envolvimento com a máfia, com o crime organizado de Nova York. E esse cara aprendeu a ganhar as coisas chantageando seus oponentes com escândalos sexuais. O Roy Cohn. Por quê? Porque ele era advogado de um cara de uma boate de Nova York. Olha lá o livro do Trump, lá, A Arte da Negociação. Obrigado a galera aí que tá dando a moral aí. O Roy Cohn, que é o mentor político do Trump, era, né? No final da vida do Roy Cohn eles brigaram. O Roy Cohn, ele era advogado de uma casa de festas famosa em Nova York chamada Estúdio 54. Ali eles levavam os poderosos faziam um monte de bobagem, eles tiravam foto de tudo e depois chantageavam o cara. Entendeu? O Trump aprendeu a jogar o jogo com esse cara. Esse cara também altamente comprometido, né? Então, eu acho que o Trump tá numa sinuca aí gigantesca. Outra coisa que pode acontecer é algum americano neocon mesmo montar no esquema, eles mesmos matarem o Trump, falarem que foram os iranianos, para cumprir aquilo que o próprio Trump falou. Porque um tempo atrás o Trump falou, o Irã tinha feito um vídeo simulando o assassinato do Trump. Aí o Trump falou, eu já dei, você não viu esse vídeo não? Não. Foi uma polêmica na época. Vi um dronezinho, matava o Trump, a coisa, tipo um vídeo oficial do governo iraniano. Cara. Explodir, matava ele lá dentro de Mar-a-Lago, lá do clube lá. Aí ele falou, eu já avisei aqui nos Estados Unidos, se eles me matarem, é para obliterar o Irã. Obliterar. Assim. Significa bomba nuclear. Não, né? geral. Aí é deixar só poeira, meu irmão. Então, assim, se o Trump falou que se o Irã se os iranianos matá-lo, ele vai obliterar o Irã, alguém pensou, já que eu quero que o Irã seja obliterado, eu mesmo mato o Trump e boto na conta deles, pô. Então, isso tudo a gente tem que ficar de olho, tá? É até fácil de achar essa matéria, se vocês quiserem procurar, Donald Trump obliterar o Irã. Você vai achar essa matéria. Aí você vai ver em que nível que tá a conversa, tá? Eu acho que em algum momento nessa encrenca, pode ser mais pra frente, eles vão usar arma nuclear, nem que seja nuclear tática. Mas eles vão usar. Em Donald Trump, vamos falar então sobre tecnologias do anticristo, já que o Tony Trump, para muita gente, pode ser o próximo anticristo. O que seriam essas tecnologias do anticristo? Se a gente está pensando... Esse é um estudo muito interessante, por quê? Porque primeiro vai te conectar com o que de mais avançado está acontecendo no mundo. Segundo, para quem é cristão, e no Brasil a gente tem 80% da população diz que é cristã, ainda que seja um cristão católico, protestante ou até espírita, tem muitos espíritas, principalmente kardecistas, se consideram cristãos, né? Por causa do Kardec, que escreveu aquele livro Evangelho segundo o Espiritismo. Olha lá. Trump deixou instruções, caso seja assassinado pelo Irã, eles seriam obliterados. Entendeu? Mano... Aí o cara, vai obliterar se você morrer, então deixa que eu mato e depois... Coloca aí a galera, na conta do Irã. Bota tudo que acontecia. Outra coisa importante antes da gente entrar aqui, mas tem a ver. Um tempo atrás, eu não me lembro que ano que foi, os Estados Unidos soltaram um vírus em cima das usinas nucleares iranianas chamado Stuxnet. Você lembra disso? Stuxnet. Vírus de computador? Computador. Ah, tá. De cibernético. Uma ofensiva cibernética. O Irã tá fazendo muito isso agora também, Não, né? sabe o que aconteceu? O Irã não, o Israel, né? Quando você joga
esse vírus, o cara fica quebrado, mas ele tem o código do vírus. Então, quem é atacado. Tá. Qualquer um que for atacado. Ah, é? Aí ele pega o vírus e faz uma reengenharia no vírus e manda de volta. Então, está programado também nessa agendinha aí desse conflito um enorme ataque cibernético contra os Estados Unidos. Um blackout. Blackout total, interrompendo o serviço de água, de luz, internet, eletricidade. Que é o que acontece na série lá com o Robert De Niro, né? Dia Zero. Dia Zero. E também no Mundo Depois de Nós, né? Começa com um ataque cibernético. E assim, a culpa será automaticamente colocada nos iranianos, mesmo que os iranianos não tenham sido os autores. Tá. Então, outra malandragem que alguém pode fazer, joga o vírus aí e bota na conta deles. Pois é. Porque tem até o argumento, a gente atacou os iranianos com o nosso vírus, eles pegaram o vírus, mudaram utilizando inteligência artificial hoje, que facilita, então mandaram de volta. Isso vai justificar esse tipo de ofensiva. Então, quando a gente vê na Bíblia que o anticristo ele vai se levantar contra todos os oponentes, a gente vê na Bíblia que o anticristo ele vai salvar o mundo, e ao salvar o mundo de um problema global, ele vai ser escolhido pela humanidade como o líder do planeta Terra. Ele vai montar um governo único global. Ele vai montar uma política única global, um exército único global, um sistema de saúde único global, um sistema financeiro único global, uma moeda única no mundo. Então, para fazer isso, ele precisaria de uma tecnologia monumental para conseguir gerenciar o mundo inteiro, né? Em todas as áreas, inclusive nas finanças. E aí a pergunta que fica é, a tecnologia hoje capaz de fazer isso? Por incrível que pareça, principalmente, se a gente for começar agora a pensar nas tecnologias do anticristo, a própria Palantir Technologies. Por quê? A Palantir Technologies foi fundada pelo Peter Thiel, que é o bilionário aí que criou o PayPal junto com o Elon Musk, e tudo começa no PayPal. E essa galera ficou muito poderosa, por isso que a revista Fortune criou a ideia, o conceito de máfia do PayPal, PayPal Máfia. Essa galera que está no poder hoje. A gente está falando de Peter Thiel, Elon Musk, veja o poder que eles têm hoje, né? David Sachs, que está no governo Trump como czar da inteligência artificial, o Reid Hoffman, que criou o LinkedIn, entre muitos outros. E quando houve o 11 de setembro, o Peter Thiel, que tinha criado o PayPal, vendeu o PayPal para o eBay, ganhou bilhões de dólares, esses caras ficaram tudo multimilionário e bilionário. Ele teve uma brilhante ideia. Se você parte do princípio que PayPal foi um dos primeiros sistemas de pagamento digital, eles tinham um sistema de segurança muito forte ao Peter Thiel aí. Nessa foto ele tá bonito, hoje ele tá meio carcomido aí. Então isso é foto antiga. Não é muito antiga não, porque ele degradou muito esse tempo atrás, apesar de que ele gasta milhões de dólares com aquelas tecnologias de extensão da vida. Sim. Ele é aficionado por viver para sempre. Ele patrocina várias pesquisas nisso. Ele toma várias substâncias também e tal. Igual o Raymond Kurzweil, que faz isso também, né? Ou aquele cara que tá igual um vampiro que pega o sangue do filho, lembra? Injeta. Que o cara tá estranho pra cá. Tá parecendo aquele Crepúsculo, né? O Edward Cullen. Sim. Né? Ele tá meio pálido, né? Daqui a pouco ele tá brilhando. Ele tá brilhando. Ele tá meio pálido, né? O maluco. Então o Peter Thiel, ele tá tentando tanto ficar jovem que eu acho que deu algum efeito rebote lá, que ele ficou... Ele tá meio estranho, tá cheio de buraco na cara. Então, a gente precisa entender que a Palantir Technologies ela foi criada no contexto da guerra ao terror que surgiu depois do 11 de setembro. Então, o que ele fez? Todo o conhecimento que ele desenvolveu criando um sistema de segurança para o PayPal, ele ofereceu para os Estados Unidos para criar um sistema de monitoramento total para fazer profiling, para descobrir quem eram os terroristas enrustidos, escondidos. Sim. E já utilizando o conceito do pré-crime. Pre-crime. Prendeu o cara antes dele cometer o crime. E isso está totalmente alinhado com o ato patriótico, que foi a legislação que os Estados Unidos aprovaram no Congresso, que permitiu que eles partissem para cima dos terroristas. Pós 11 de setembro. Pós 11 de setembro. O ato patriótico, ele é um dispositivo legal inspirado no que o Gunther Jacobs, né, que a galera fala Gunther Jacobs, mas o cara é alemão, então é Gunther Jacobs. Gunther Jacobs é um filósofo, um teórico do direito, que na Alemanha ele criou o conceito do direito penal do inimigo. O que é o direito penal do inimigo? É o contrário do direito penal do amigo. O direito penal do amigo é o seguinte:
O cara cometeu um crime, mas um crime assim, pô, ele roubou um banco. Ele não tá querendo derrubar o Estado, em tese, né? O cara bateu na mulher. Ele não tá querendo derrubar o Estado. Então, ele vai sofrer o peso da lei. Mas ele vai ter direito à ampla defesa, contraditório, juiz natural, promotor natural e por aí vai. Agora, quando o cara tá querendo derrubar o Estado, ele não tem direito ao direito penal do amigo. Ele é um inimigo do Estado. Pois tem até filme, né? Inimigo do Estado ou public enemy, inimigo público, né? Aí esquece direitos adquiridos e esquece... Aí é a base de Guantánamo. Processo legal. Então, a base de Guantánamo, ela começa a funcionar fortemente nesse período. Tem gente que tá lá na base de Guantánamo, né, acusado de terrorismo, que o cara tá há anos lá e nem sabe por que ele tá lá. Ele pergunta, pô, por que vocês me botaram aqui? Aí ele falou, pô, não faço a mínima ideia, o cara não sabe nem por que ele tá lá. Não tem ampla defesa, contraditório, juiz natural e tal, e o cara tá há 20 anos lá sem julgamento. Então, para você montar um projeto desse, né, tanto legal, penal, jurídico, você precisa de um sistema de monitoramento total também. Então a Palantir surge nessa hora para fazer esse serviço. Em nome de lutar contra o bicho-papão do terrorismo islâmico, a gente vai atropelar as liberdades e a privacidade vai olhar o que está todo mundo fazendo. Mas você não acha que as redes sociais já são um caminho para isso? Lógico. Porque a gente vê em livro como 1984, vê vários livros onde o Estado te obriga a fornecer dados ou te oprime. Isso. E aí a gente nunca imaginar que a gente, de livre e espontânea vontade, ia dar esses dados, ia dar todas as características de graça nas redes sociais. Todo o nosso comportamento está rastreado, os caras conseguem prever tudo. Exato. Mais do que a gente nas nossas possíveis ações. O cara tá triste, tá triste, tá feliz, tá casado. O Facebook surgiu, o que você tá pensando agora? Você fala, pô, meu irmão, já foi lá dentro. Exato. Se nem te olhar a tua expressão facial, o que você tá pensando? Aí o cara que tá de bobeira fala, tô pensando em fazer alguma coisa contra o Estado. Então meio caminho tá andado já para os estados agora se apropriar desse banco de dados infinito. Total. Não, eu vou mais fundo. Eu pergunto para você. Mas só para ligar, tem esse banco de dados. Sim. Agora vem a inteligência artificial que consegue analisar, estudar esse montar Big perfil, Data, montar perfil, prever o futuro. Ou seja, aí agora o que falta? Só um computador quântico que consegue fazer isso de uma forma instantânea. Pô, papum. Agora a pergunta que eu faço e você tá perfeito no comentário, até me ajudou aqui, que eu lembrei de que as próprias redes sociais podem ser tecnologias do anticristo. Quando que as redes sociais se consolidam e se tornam célebres? Quando que o Facebook é criado de fato? É claro que a galera assistiu o filme A Rede Social. Tá aí a dica pra vocês, né? Que filmaço. Que os escribas aí nos ajudem aí anotando. Um brasileiro faz parte, né, da criação. Pô, você acredita... É o Eduardo Saverin, né? Você acredita que eu... Cara, como você consegue lembrar todos esses nomes? Pô, e não... não e cara, eu assisti o filme e eu nem lembro o nome do... Eu não lembro nem o que eu comi ontem. O nome eu lembro. Era até aquele Garfield. O Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha que fez o papel dele, do brasileiro, né? E o... Tem uma briga de tribunal. O Justin Timberlake no filme faz o papel do cara que... esse eu esqueci o nome, que era o dono do Napster. Verdade. Que é o cara que fala pra ele que era The Facebook, né? Começou como The Facebook. Tira esse D, Facebook. Só Facebook. E agora, Vilela, se eu te disser que assim como o Peter Thiel criou a Palantir nessa época para ajudar o governo americano para arrebentar com todo mundo, você vê no livro do Netanyahu, terroristas internacionais e os domésticos. O terrorista doméstico é o cara que não quer que você seja o presidente. Pô. Que discorda do que discorda da tua opinião. Então, aí ferrou, meu irmão. Porque se... Pode colocar um carimbo de... Porra, se discordar de opinião é terrorista, ferrou, meu irmão. Mas, infelizmente, o plano é esse. E se eu te disser, Vilela, que a Palantir Technology foi criada pela CIA... Porque a CIA tem uma incubadora de empresa chamada IN, tracinho, letra Q, tracinho TEL. Incutel. 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 Qual é a brincadeira aí desse? Eu acho que... Cara, não sei. Eu acho que tem a ver com inteligência e TEL de distância.
Entendeu? Alguma coisa assim. Então, a In-Q-Tel, depois que a CIA começou a ser investigada pelo Congresso americano, o que a CIA fez? A CIA passou a patrocinar novas empresas de tecnologia, porque a CIA queria ter acesso às tecnologias de ponta para usar, teoricamente, em defesa da segurança nacional americana. Então, a In-Q-Tel patrocinou a CIA e tem mais impressionante do que tudo. De 2003, quando a Palantir Technologies foi criada, até 2008, a CIA era a única cliente da Palantir. Então, a Palantir é uma ferramenta de espionagem, de monitoramento de dados e de criar perfis de potenciais criminosos e fazer o pré-crime. E se eu te falar que o primeiro investidor do Facebook foi o mesmo Peter Thiel que criou a Palantir? É mesmo? Você falou, é a mesma coisa que a rede social. Mas, literalmente é a mesma coisa. Eles estavam fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. O Facebook já tinha crescido sim ou lá no comecinho? Não, o Facebook, confere pra mim se é 2003 ou 2004. Quando eu sei que ele entra na... É 4 de fevereiro de 2003 ou 2004. Nossa. Acho que é 2003. É bem no começo. Só que aí a gente tem que andar um pouquinho atrás. Eu só quero conferir o ano pra não falar bobagem. Como que ele acha lá? Facebook, data da fundação, data da criação. Aqui fala que foi em 2004. 2004? E fala o dia também? Não é 4 de fevereiro? 4 de fevereiro 4 de fevereiro de 2004. Precisa saber o dia, sabe por quê? Porque olha só, quando aconteceu o 11 de setembro, o governo americano criou um negócio que é a sigla TIA, que é Total Information Awareness. Era um projeto para eles terem acesso a todas as informações possíveis para achar quem é o terrorista doméstico ou internacional dentro dos Estados Unidos. E é claro que isso para montar um governo tirânico para ninguém ter opinião diferente, estilo 1984 de George Orwell. Dentro desse plano, a CIA criou um projeto em 2001, que durou de 2002, na verdade foi 2002 a 2004. A CIA criou um projeto chamado LifeLog. Tenho certeza que ninguém nunca ouviu falar nisso, ou quem ouviu, parabéns, medalha de honra ao mérito para você. Aí, ponto de participação. O projeto LifeLog era um dos braços do projeto Total Information Awareness, saber de todas as coisas. A ideia era exatamente isso, monitorar todo mundo para montar perfil de cada um, ver o que está todo mundo escrevendo na internet, comprando na internet, vendendo na internet, para descobrir quem é o terrorista escondido. Só que aí isso caiu no ouvido do Congresso americano. O Congresso americano chegou e falou: vocês estão, em nome de lutar contra o terrorismo, atropelando a privacidade das pessoas, pô. Você está espionando e-mail das pessoas, você está espionando mensagem instantânea. Isso está errado. O Congresso forçou o governo americano a encerrar o LifeLog. LifeLog é o cara ter um banco de dados de cada ser humano. Da vida dessa pessoa. O LifeLog foi encerrado no dia 3 de fevereiro de 2004. O Facebook foi inaugurado no dia 4, no dia seguinte começou o Facebook. Ou seja... Com patrocínio da CIA também. Sondando os jovens talentos das universidades. As universidades americanas sempre tiveram diretamente relacionadas com o Pentágono e com o governo americano. Então, o Facebook é o LifeLog versão privada. Tá? Quem desenvolve essa teoria? Essa teoria está muito bem descrita num artigo brilhante da Whitney Webb. Whitney é igual Whitney Houston, com WH Whitney. Vou pedir para a galera, se puder abrir. O nome desse artigo é The Military Origins of Facebook. As origens militares do Facebook. Whitney Webb, nesse artigo, As Origens Militares do Facebook, ou The Military Origins of Facebook, ela mostra as origens militares não só do Facebook, mas de todas as redes sociais. Porque a Universidade de Stanford é do lado do Vale do Silício ali e está diretamente relacionada a In-Q-Tel e a CIA. E a CIA já estava montando um plano de ter buscadores na internet. Então, um russo chamado Sergey Brin e um americano chamado Larry Page estavam estudando na Universidade de Stanford, receberam patrocínio da CIA para fazer o Google. Então, as redes sociais, desde o seu nascimento, já são um projeto desse, uma espécie de tecnologia do anticristo, para poder monitorar tudo, montar perfil e daqui a pouco perseguir quem não concordar com o sistema.